Pessoal, vou receber aqui o economista André Roncaglia para a gente conversar sobre economia brasileira. Bem-vindo, André, tudo bem? Tudo bom? Como que tá, Miguel? Tudo tranquilo. André, vamos falar um pouco de economia. É bom que tem dados econômicos quentes, recentes. O IBGE publicou recentemente o PIB. Teve até uma reação engraçada que gerou um buzz na rede, né? Gerou uma certa polêmica na rede, que eu vou pedir para o Cainha colocar, que foi uma editorial da Folha. Coloca aí, por favor. Cainha. PIB avançou no primeiro trimestre, mas incerteza cresceu. O pessoal acha engraçado isso, né? Porque o PIB cresce, incerteza cresceu. Fica parecendo uma coisa meio de rancor, né? Não tem mais o que falar mal, mas... Boa notícia é má notícia. Mas, enfim, teve essa notícia aí que o PIB cresceu, obviamente uma boa notícia, cresceu mais do que o mercado esperava, pelo menos eu li isso em toda parte, o mercado esperava menos, cresceu 0,8%. Isso aí parece pouco, mas não, é muito, porque é um trimestre só, e em relação ao trimestre anterior também cresceu bem. Então, eu queria saber qual a avaliação que você faz desse PIB, né, 0,8%, como é que você interpretou esses dados? Bom, primeiro, boa tarde também para a Ana, que está aqui. Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Boa tarde. Eu achei um número, obviamente, eu gostaria que fosse um número maior, mas 0,8 já é um número bem razoável, considerando os 2 trimestres anteriores, né? O segundo semestre do ano passado, que basicamente a economia brasileira ficou parada, porque ela cresceu 0,1% no terceiro trimestre e caiu 0,1% no último trimestre. Então, o crescimento de 0,8 é uma retomada do crescimento econômico. E certamente é um número positivo. Ele traz algumas nuances por baixo dele, né, que são principalmente o crescimento da indústria, que no trimestre não foi tão assim substancial, mas ele já mostra uma retomada da atividade econômica industrial. Nos últimos 12 meses tem um crescimento aí de aproximadamente 3,5%, algo em torno disso, de 3%. Quando a gente pega o dado de abril da indústria, é onde está um pouquinho mais de preocupação, porque ele já caiu 0,5%, tá? Mas no ano já tem um crescimento da indústria de transformação de 3,5%. Isso é um pouco fruto da combinação de queda do juro, né, a trajetória de queda, com os estímulos tributários que o governo vem dando para a indústria, tentando redirecionar um pouquinho mais de ânimo para o setor industrial, particularmente a indústria da transformação. Aí, quando a gente olha aquilo que motivou esse PIB de 0,8, a gente vê que foi investimento, que é uma notícia boa, e consumo das famílias, que é fruto também tanto da antecipação do pagamento dos precatórios, né, por conta de todo o passivo acumulado pelo governo Bolsonaro, que deu calote nos precatórios desde 2021, e também por uma série de medidas, como o Desenrola, né, que limpou o balanço de milhões de famílias, e isso ajuda também a sustentar um pouco o consumo, mas fundamentalmente a melhoria, né, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e também a melhoria da renda. Então, a gente está vendo uma melhoria do rendimento médio do trabalho, a renda como um todo está crescendo. Obviamente, a gente gostaria que crescesse mais rápido para recompor todas as perdas acumuladas nessa década dos anos 2010, em que a renda per capita caiu, né, no acumulado, mas certamente é um indicador de melhoria. Onde a incerteza aparece, e isso é importante destacar, primeiro, a gente não sabe qual vai ser o alcance dos impactos da tragédia no Rio Grande do Sul, então isso ainda está em aberto, porque existe um conjunto de forças contrárias, a gente tem que ver o saldo líquido dessas forças. Tem a parte da destruição, perda de vidas, perda de capital, perda de edificações, tudo isso, né, consolida algo que é dramático do ponto de vista, né, social, do ponto de vista da nação. Por outro lado, existe um processo de reconstrução que até o final do ano já deve começar a dar efeitos. Então, é bem possível que o saldo líquido disso não seja exclusivamente o lado negativo que a gente está vendo. Pode ser amenizado, em parte, pela reconstrução que deve acontecer conforme o governo, né, vai atuando de maneira republicana,
né, colocando dinheiro, disponibilizando recursos para que haja reconstrução do Estado, e isso tudo deve amenizar um pouco essa queda. Então, a incerteza, ela particularmente reside no segundo trimestre, Miguel e Ana, porque a gente não sabe qual vai ser o impacto, né, traduzido dessa tragédia para os números do PIB. Como o estado do Rio Grande do Sul é um estado importante, é um estado rico, e tinha algumas culturas dominantes em termos de produção nacional, então isso pode gerar eventualmente algum impacto sensível sobre o PIB. A estimativa é que gire entre 0,3% e 0,5% do PIB, em termos de efeito total, mas olhando só esse lado negativo, né, sem considerar os potenciais efeitos da reconstrução. Então, por isso, essa incerteza de fato existe. Mas, para mim, ainda, a incerteza que a Folha não falou, e eu acho que é a incerteza mais relevante, é até quando vai essa sabotagem, né, por parte da atual diretoria nomeada pelo Bolsonaro, que está no Banco Central. Porque eles, sim, né, jogaram areia na engrenagem do Banco Central, deram um cavalo de pau no que era a orientação prospectiva de corte de 0,5 ponto percentual. E quando o Roberto Campos Neto toma essa decisão monocrática, sem combinar com ninguém do Copom, e decide simplesmente dizer que aquilo que estava combinado não estava mais combinado, o mercado reagiu, só que, curiosamente, comprou a narrativa dele. E a narrativa dele era a narrativa que, na verdade, atenta contra a credibilidade do Banco Central, que vinha sendo construída desde agosto de 2023, de uma transição tranquila, todos os diretores nomeados pelo Lula, sabe, sem falar, né, demais, sem agitar demais os mercados, e aí vai o Campos Neto, ele agita os mercados, vende essa narrativa, a Faria Lima compra a narrativa que é hora de parar o corte de juros, e a partir de agora se estabeleceu um pedágio sobre a nova diretoria do Banco Central, que vai ser, né, indicada em dezembro desse ano, no final de 2024, de que tem que convencer os mercados que eles não vão ser lenientes com a inflação. O problema é que convencer quem tem renda dependendo de não ser convencido, né, pessoas cujo emprego depende de elas não serem convencidas, é praticamente impossível. A única maneira de você fazer isso de forma convincente é se sujeitar àquilo que esse lado está pedindo, que é ser mais austero monetariamente, bloquear, né, ou interromper a queda da Selic. É isso que o mercado está impondo agora ao governo Lula. Não é a única frente, mas certamente é uma frente que eu considero de incerteza bem acachapante. Muito bom. André, deixa eu trazer aqui uma pergunta do nosso público, do chat. O Caio Batista, ele pergunta o seguinte: oi, André, discorra sobre as amarras do arcabouço fiscal, né, e os mínimos constitucionais para a saúde e educação, um dos motivos para o prolongamento da atual greve nas universidades e nos institutos federais. Como que você vê? E agradecer aqui ao Caio. Eu não acho que esse seja um dos motivos da greve das federais. O motivo da greve das federais tem a ver com o reajuste, né, do salário dos professores e a recomposição orçamentária das federais, que mesmo com o aumento do orçamento da educação, vem sendo, né, reduzido por parte do Ministério, né? Então, feita essa colocação, né, eu acho que o arcabouço fiscal, eu já venho falando isso há algum tempo, ele impõe um ajuste que eu acho muito duro, excessivamente duro, no contexto internacional em que os países estão fazendo elevados déficits fiscais, a gente poderia ter uma trajetória um pouquinho mais gradual de ajuste, né? A maneira como esse regime fiscal sustentável foi formulada não foi uma forma unilateral do governo Lula. Essa foi praticamente uma imposição de como o Congresso estava constituído ali em 2023 e, no meu entendimento, era a condição para ser aprovado, senão a gente ia continuar sob a incidência do teto de gastos. Aí qual é o problema? Né? Tem vários problemas com esse arranjo fiscal, mas certamente um deles é essa incompatibilidade entre a vinculação dos gastos em saúde e educação a medidas de receita que são, primeiro, mais amplas do que as medidas que regulam o regime fiscal, que é uma medida mais restrita, e segundo, pelo fato de o esforço de arrecadação que o governo faz para poder ampliar o espaço de gasto no regime fiscal acaba acelerando mais rapidamente as despesas com saúde e educação, né, por conta dos pisos constitucionais. Então, essa incompatibilidade que várias pessoas registraram desde o início,
acho que isso não tem muita discordância, ela está posta, e eu acho que ela ameaça o regime fiscal. Por isso que, assim como no teto de gastos, nenhuma reforma é perfeita, ela prevê tudo, assim, né? Nenhum arranjo de gasto prevê todos os problemas, ao contrário. O teto de gastos, ele tinha como condição uma série de reformas para você desvincular, desmobilizar recursos, tal, para poder cumprir aquela regra. E aí vem uma questão que é fundamental, que é, se a gente precisar efetivamente salvar o regime fiscal para justamente, vamos dizer assim, escolher, né, uma escolha política de corrigir esse piso da saúde e da educação, como a gente vai fazer? Então, a reação imediata das pessoas é dizer que a única forma de fazer isso é negar os pisos. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que tem formas de você financiar a educação e a saúde de uma maneira a não fazê-las perder dinheiro, garantir o financiamento delas, diminuindo a volatilidade desse financiamento. O problema é, se isso não for colocado em discussão, o outro lado vai ter uma medida, e vai ter uma medida que, na minha visão, vai ser regressiva. Como eles atuaram durante a vigência do teto de gastos, que é o quê? Simplesmente eliminar a vinculação e não criar nenhum elemento de garantia de recursos para a saúde e educação. A alternativa é sacrificar o regime fiscal, entendeu? E aí, se sacrificar o regime fiscal, alguma coisa tem que ser colocada no lugar. E hoje, até onde eu vejo, esse debate não está colocado. E um segundo item, vamos lá, terceiro, né? O primeiro e segundo é a vinculação saúde e educação. O terceiro é a questão da vinculação do salário mínimo à Previdência Social, né? Então, desculpa, a vinculação da Previdência ao salário mínimo. A dinâmica de crescimento do salário mínimo, de fato, impõe, né, um ônus grande sobre a Previdência. E aí, na ausência de medidas fortes para aumentar a arrecadação, principalmente sobre o topo da distribuição, algo vai ter que ser feito nesse plano. E é isso que está gerando tanta reação no nosso campo, que é essa ideia de que, né, vai se obliterarem os pisos de saúde e educação. Eu acho que essa não é, pelo menos, o ponto de com quem eu converso, que está no governo, que está, né, defendendo essas questões. Onde eu ainda acho que reside o problema, né, o que eu chamei de desequilíbrio fiscal, não é tanto pelo crescimento desses gastos de saúde, educação e previdência, é pelo fato de que tem tido muita dificuldade o governo de ampliar a arrecadação em cima, né, do topo da distribuição. O Congresso é muito arredio, existe aproximadamente 1,7 trilhão de reais que não são tributados no Brasil, segundo dados que a própria Receita já comentou e a própria equipe econômica. E aí, se a gente tributasse uma fatia pequena desse valor, a gente conseguiria, né, financiar esses gastos. O que me está colocado hoje, né, no meu entendimento, é que não tem espaço político para avançar tanto sobre a arrecadação. E aí precisaria haver, né, evidentemente, uma decisão por parte da equipe econômica se ela vai perseguir esse caminho de tentar ampliar a arrecadação ou se, de fato, vai começar, né, a pensar a reforma dos gastos. Pelo jeito, pela maneira como está sendo colocado, eu acho que vai ser uma combinação das duas. Vai se continuar tentando arrecadar, mas eu acho que vai ser quase que inevitável que o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, coloque a discussão da revisão desses gastos. André, um assunto também que tem causado muito debate, muita confusão, é sobre a situação fiscal do país, né? O bolsonarismo tem, e setores da imprensa também têm procurado criar, né, a narrativa que existe um rombo fiscal gigantesco no país, né, o maior rombo da história. Você tem um déficit fiscal, de fato, mas eu queria saber o que você vê que é exagero nisso, até onde que ele é real, e acaba gerando essa confusão, porque você tem setores da própria esquerda que dizem que o governo é neoliberal, que não gasta, mas as despesas estão aumentando, o investimento público aumentou muito, inclusive investimento privado e público aumentaram, mas enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do déficit público, né? E se o déficit público, se as contas públicas, elas mostram um governo
completamente obcecado pela austeridade ou não? E se as contas públicas estão bem, se a perspectiva das contas públicas são positivas. O que você acha? Se a gente pega, é que depende da medida que você pega e do prazo, né? Se você pega os últimos 12 meses, ainda tem um déficit, né, de algo em torno de 260 bi, mas ele foi herdado do ano passado, que é por conta de todo o passivo de despesas não cumpridas que o Bolsonaro deixou, né? O Bolsonaro e Guedes não cumpriram com as suas obrigações constitucionais, terminaram o ano de 2022 pedindo, pelo amor de Deus, para aprovar a PEC da transição, para eles conseguirem cumprir gastos básicos, que eram de obrigação do governo federal, e deixou um passivo imenso na forma de precatórios não pagos, que, lembrem-se, são remunerados pela Selic, que estava em patamares hediondos de 14%, então uma dívida que teria tudo para crescer de maneira exorbitante até 2026, quando esses precatórios voltariam a ser pagos. E aí o governo Lula, então, né, acabou assumindo uma parte importante que dá mais ou menos metade desse déficit. Metade do déficit de 2023 foi, na verdade, um déficit herdado do governo Bolsonaro, que fez uma maquiagem nas contas públicas, né, e deixou, né, esse rombo. Ele sim deixou um rombo, porque eu estou falando de rombo em termos de gasto não feito, um rombo no orçamento das famílias, é um rombo no orçamento de ministérios que ficaram sem recursos para gastar, e transferiu essa responsabilidade agora, da maneira sorrateira como eles costumeiramente fazem, para o governo Lula, né? E o governo Lula assumiu a responsabilidade de maneira republicana, fez esses gastos, está tentando, né, retomar e reconstruir, restaurar, né, o funcionamento da máquina pública. Agora, quando a gente pega 2024, Miguel, 2024, essencialmente até agora, é um ano de superávites. A gente teve 2 superávites fiscais nos 2 primeiros bimestres, e esse tem sido um motivo de incômodo para as bases da oposição, porque exatamente os superávites que foram gerados não eram esperados. Na verdade, a expectativa é que esses superávites não seriam gerados e, com isso, o governo seria forçado a contingenciar gasto. Mas o Ministério da Fazenda vem fazendo esse trabalho muito intenso de tentar restaurar a base tributária do governo e conseguiu esse resultado positivo, né, nos 2 primeiros bimestres. E aqui vem a grande dificuldade, olhando para frente, é se esse esforço de arrecadação ele vai continuar sendo feito a contento até o fim do ano, de uma maneira a conseguir gerar esse resultado, né, positivo nas contas públicas. Então, não é um governo, do ponto de vista gastador, como a Faria Lima, como os bolsonaristas colocam, e tampouco é o governo keynesiano dos sonhos, né, de uma parte substancial da esquerda, essa pessoa inclusa. Eu gostaria que o governo investisse muito mais, gastasse muito mais, e não se visse, evidentemente, refém dessas restrições que ele enfrenta no campo econômico, bem como em outros campos político, militar e assim por diante. Então, é evidente que o governo, ele vem aumentando o seu gasto comparativamente ao que a gente tem antes, mas ainda está muito abaixo daquilo que precisaria estar, principalmente no que diz respeito ao investimento público. Investimento público no Brasil, ainda que ele esteja crescendo, ele ainda está muito baixo. Ele mal cobre a depreciação do capital público. Isso é algo que tem que ser transformado. Como o governo vem tentando fazer isso? Primeiro, driblando as regras fiscais, e aí eu quero destacar que drible não é impedimento, né, porque muitas vezes o pessoal na imprensa driblou as regras como se isso fosse falta. Até onde eu sei, drible não é falta, que não pode fazer falta ou ter impedimento. E o governo, de maneira adequada, vem buscando outras fontes de recursos, seja por meio das estatais, que são ferramentas de política pública, seja por meio dos bancos públicos, né, ou outras fontes, né, de atividade, de fundos sociais ou fundos que têm, né, uma obrigação, muitas vezes associadas à atividade econômica. Então, eu acho que é injusto, muitas vezes, quando se cobra do governo que tente fazer milagre, sendo que foi imposto a ele uma necessidade de restrição fiscal. O governo, obviamente, tem corrido para onde ele pode, para poder destravar gastos, poder direcionar esses recursos para a economia, para poder ativá-la. E vem sendo bem sucedido. Então, o consumo das famílias, né, vem crescendo, a gente vê o varejo, né, indo bem, mas também com incertezas adiante, a gente vê a indústria retomando, mas também ainda está muito sufocada pelo nível absurdo dessas taxas de juros.
E isso a gente nunca pode deixar de destacar. E num cenário desse, o que a Faria Lima vai gritar é que o governo está usando o BNDES. Mas é exatamente o fato dessas taxas de juros não caírem que obriga as empresas a recorrerem ao BNDES, o que pode ser, na minha visão, algo muito positivo. Porque como o BNDES direciona recursos para setores que estão aliados à transição ecológica, né, tem a ver com investimentos verdes, com mudança da matriz produtiva, então é inevitável que essas empresas, para pegar esses recursos, tenham que cumprir essas obrigações com o BNDES. E isso pode acabar sendo muito positivo para a economia, ainda que, eventualmente, acabe atrasando um pouco a queda da taxa de juros, né, por conta desse questionamento, que a presença do BNDES diminui a potência da política monetária, então você precisa deixar o juro mais elevado por mais tempo para a inflação, né, convergir à meta. E aí, o último ponto é essa imposição de uma meta bizarramente baixa para o Brasil, de 3%, com um país que tem um índice de indexação que a gente tem, que torna a inflação mais resistente à baixa. Então, você deixar uma taxa, uma meta de 3%, obriga, evidentemente, a autoridade monetária a ser muito mais dura. A meta de inflação, desculpa. A meta de inflação de 3% obriga a autoridade monetária a ser mais dura, né, de maneira persistente. André, eu vi que a inflação brasileira está num nível baixo em relação a economias desenvolvidas, né? Mas, deixa eu te mostrar aqui um dado sobre o PIB, sobre a indústria. O IBGE publicou o dado da indústria recentemente. Coloca aí, por favor, Guinho. Aí, só para a gente ver. Você teve essa queda sobre março, né, 0,5% indústria geral. Mas a queda foi toda em bens intermediários. Eu queria saber o que significa isso aqui, ó. Bens de capital cresceu, né, tava um desastre no Brasil. Você acompanha isso, né? Bens de capital, nos últimos anos tem sido dramático. E bens de capital, pelo pouco que eu sei, queria que você me corrigisse, é uma coisa muito importante, né? Porque é um termômetro importante para a indústria, que são os investimentos em maquinários. Cresceu bem, 3,5%, cresceu sobre o ano anterior 25%, e no acumulado do ano 4,7%. Duráveis também, duráveis é muito importante para a indústria, porque são as coisas de maior valor agregado na indústria, queria que me corrigisse. São os bens duráveis, como se diz, né? Geladeiras, fogões, as coisas que duram mais, carros, né? Automóveis. Também cresceu muito aqui, ó, 26% no ano em relação ao ano anterior, 5,6% em relação ao mês anterior, e também um bom crescimento no acumulado, 6,7%. Você acha que esses números aqui dos bens de capital e duráveis, eles são alguma coisa promissora? Não, eles são bons, tá? Mas, primeiro, a base de comparação era muito baixa. Então, assim, investimento em máquinas e equipamentos vinha numa decrescente que fazia muito tempo. Então, crescer 25% em cima de uma base pequena, né, é positivo, é bom, é bem-vindo, mas também não é a solução. A gente simplesmente embicou para cima uma tendência que estava totalmente voltada para baixo. Mas não é pelo menos a solução não seria cair, pelo menos está. Não, o que eu estou colocando. Não, é que eu digo solução, Miguel, é porque a gente precisaria de investimentos, algo em torno aí de 2% do PIB, tá, nesse setor, para a gente retomar, estou falando de infraestrutura também, e indústria, de pelo menos 2% do PIB. Então, é um número que é bem grande. E está quanto hoje, André? Não é só do setor público. Oi? E está quanto hoje? Hoje ele está girando ali, se eu não me engano, algo em torno de 0,5% do PIB. É muito pequeno, entendeu? Mas os anúncios que vêm sendo feitos, e isso é muito importante dizer, a aprovação da reforma tributária, ela começa a mexer hoje com o investimento. Porque como muitos investimentos vão maturar apenas quando a reforma já estiver operando, então todas as redes logísticas, os mapeamentos de gasto, eles começam a ser feitos hoje. Então, isso já começa a girar a roda da economia mais rápida, as empresas começam a contratar máquinas e assim por diante. Então, é uma boa notícia. Por que eu estou sendo cauteloso na minha análise? Primeiro, porque a taxa de juros não caindo arrefece esse movimento, tá? Porque investimento em máquinas e equipamento, em bens de capital, ele requer taxa de juros baixa por bastante tempo, para que você possa ter contratos de longo prazo que te permitam manter o esforço do investimento. Então, isso que a gente está vendo nesse trimestre tem a ver com a expectativa lá atrás de que os juros continuariam caindo abaixo de 10%.
esta projeção já está eliminada. A briga agora é se vai parar em 10,5 ou se a gente vai conseguir chegar até 10. Mas abaixo de 10, no meu entendimento, hoje está fora do radar até o Banco Central americano começar a reduzir o juros. Quando o Banco Central americano começar a reduzir os juros, os indicadores de lá, né, já estão mostrando mercado de trabalho mais desaquecido, atividade econômica perdendo um pouco de força. Quando isso começar a acontecer, aí pode-se abrir um espaço maior para reduzir o juro, e aí sim eu acho que isso vai fortalecer esse processo da indústria. Antes disso, a gente vai depender dessas ferramentas que são, vamos dizer, parafiscais do governo, elas não estão no orçamento, né, como o BNDES, ou esses incentivos orçamentários do Mover, ou a proteção tarifária que foi dada para a produção de veículos elétricos aqui no Brasil. Então, esses elementos, eles podem ajudar a indústria e vão ajudar. A questão é saber se eles vão oferecer suficiente recurso para a gente decolar, que é o que precisa ocorrer com essa parte da indústria para a gente poder ter um efeito substancial. Aí tem um segundo desafio aqui, que você deve ter observado, que o investimento foi uma das variáveis que mais cresceu, ele só foi superado pelas importações. E isso é fruto exatamente da nossa desindustrialização. Então, quando a gente investe, a gente depende de comprar máquina e equipamento importado. E aqui vem a segunda etapa do processo de reindustrialização. É quando você começa a renacionalizar a produção de máquinas e equipamentos para que você tenha um suprimento interno. Mas, muito frequentemente, começa comprando máquina de fora, o que em si não é um problema, tá? Só é um desafio adicional quando você está caminhando para um processo de reindustrialização, é evitar depender, evidentemente, de tecnologia estrangeira, vamos dizer, a granel, né? Sempre vai depender, mas a tentativa de internalizar esse processo aqui dentro. Mas eu quero frisar, isso é fundamental para a gente ter retomada do crescimento industrial, que o juro cai. André, deixa eu te fazer uma pergunta mais política, do mundo da política, digamos assim, menos estritamente da economia. O Haddad está no Vaticano, se encontrou com o Papa e tem defendido internacionalmente em vários eventos que ele tem ido a questão da taxação dos super ricos, né? Ele tem defendido, inclusive Estados Unidos já se posicionaram, falaram que não vão aderir por enquanto nessa taxação de até 2% para combater a desigualdade e o aquecimento global. O que é isso aí? É uma campanha, uma forma também do Haddad se colocar neste lugar em que Lula também é tão bem visto, né, como um grande articulador internacional, um homem que está atento aos grandes temas internacionais? Ô, André, antes de responder, deixa eu só organizar aqui a live, eu combinei com você até 6 horas, então você pode responder. Não, eu tenho mais um pouquinho. Então tá, então beleza. Tranquilo. Eu acho que pode ser isso, sim. Eu acho que a agenda, quem evidentemente está capitaneando é o presidente Lula, mas o Haddad, justamente, é o ministro da Fazenda que tocou, né, todas as discussões econômicas na trilha de finanças do G20, é a equipe do Ministério da Fazenda que está fazendo isso, e eu acho quase que natural que ele assuma essa dianteira por ser um tema eminentemente econômico. Não é trivial fazer com que os países cooperem para tributar, primeiro, ninguém, né? Qualquer pessoa é difícil fazer, quanto mais os super ricos, que têm, em geral, muito poder. Tá? Então, é uma agenda que eu acho que o Brasil está pilotando ainda de uma forma simbólica, no sentido de angariar apoio, legitimidade, mas o caminho para efetivar isso, ele é muito longo. Ele envolve pressão internacional sobre os paraísos fiscais, para que eles tenham transparência com as informações. Esse é um processo que já vem desde 2006, mais ou menos, quando a Suíça começou a abrir mais os dados, né, que ela tinha principalmente o sigilo bancário de contas associadas a narcotráfico, a tráfico de pessoas, né, a corrupção de diferentes países, e essa rede vem se ampliando. Então, eu acho que é um processo de aumentar a conscientização da população, principalmente dos países do G20, né, mas vai ecoar em continentes como a África, vai ecoar no Oriente Médio, para tentar angariar esse apoio, para tentar gradualmente avançar sobre a tributação das grandes corporações, que é algo que já está instituído, que é o Imposto Mínimo Global
sobre as corporações que ficam deslocando, né, os seus lucros para paraísos fiscais para não ter que pagar imposto. Agora, o caminho mais espinhoso, que é esse que você levantou, é tributar pessoa física. Tá? E aí, esse número, que é um número chocante, acho que para qualquer pessoa que não seja um desses 3 mil bilionários, que 3 mil bilionários, se taxados em 2% da sua riqueza, 2%, ou seja, eles, em 50 anos, eles perderiam toda a riqueza se ela não crescesse. Tá? 2%, você juntaria algo em torno de 250 bilhões de dólares por ano, que é um valor substancial, né, 1/4 trilhão de dólares, que você poderia colocar para fundos de combate à fome, fundos de mitigação e adaptação, né, às mudanças climáticas, e o arranjo disso é um arranjo muito sofisticado, exige muita cooperação, mas, como eu disse, é muito espinhoso. E eu, particularmente, eu acho que isso aí não vai ter o efeito esperado, porque eu acho que os países não vão aderir com a intensidade que eles precisam, e a gente vai ter que ir pelo bom e velho crédito multilateral fazer essas mudanças, que é basicamente expandir o balanço do Banco Mundial, do NDB, eventualmente o FMI usar os recursos que ele tem para financiar investimentos isso pode acontecer também, já tem até propostas nesse sentido, porque eu acho muito difícil os ricos ficarem passivos mediante esse avanço. Isso não significa que não se deve tentar, a gente tem que tentar de todo jeito, é uma agenda que tem apoio, tem que avançar, mas eu acho que precisa ser realista sobre a nossa capacidade de efetivamente tributar essa riqueza ou mesmo a renda, tá, desses super ricos mundo afora. Eles se tornaram uma elite global, né? E enquanto tiver um conjunto de países que está aceitando esse dinheiro e não cede à pressão internacional, eles vão ter por onde escapar, com pelo menos aí, Ana, para ser conservador, metade da sua riqueza, tá? Porque a outra metade, em geral, é imóvel. Então é mais difícil de deslocar, mas nada impede de vender o imóvel, compra ativos, compra imóvel em outro lugar. Tá? Mas mesmo assim, tem uma parte da riqueza que é mais difícil de mobilizar, a outra não, e essa outra é a parte mais complicada de tributar. Mas o esforço tem que ser feito de qualquer maneira. Muito bem, André. Então eu vou liberar você. Obrigada, muito obrigado pela entrevista. Obrigadão, gente. Prazer estar aqui com vocês. Fiquem bem. Valeu. Valeu.